Seu celular está desligado? Seu telefone? O telefone Tá deve desligado. estar. Deve estar. Mas eu posso deixar até com vocês aí, porque às vezes isso engana. Não, está desligado, mas deixa contigo ali. Ok. Deixa eu Então até não podemos ver. começar, então, por onde o senhor... Um comentário meu sobre isso, porque, não é verdade, o filme tem essa diretriz, essa espinha dorsal aí, não é? Bom, eu posso falar sobre a época. Pode falar, nós já estamos gravando. E vocês não vão me fazer pergunta? À medida que o senhor for falando, a gente vai perguntando. Pode, perguntando. Bom, me diga uma coisa, nós ficamos assim, porque assim, em torno de que não faz muito tempo que a gente, né, em que a gente trabalha, a gente dá o ritmo, né, também, não é isso? Ou a abrangência, né? Eu diria que Eu ocupamos um espaçozinho, uns 3 minutos, uns 4 minutos, hein? 3 minutos. 3 minutos. Eu acho que nós, sem estar atropelando, sem estar fazendo traumas, nós devemos trabalhar para democratizar a propriedade. O que significa? Então não vamos socializar. O que é Não vamos falar em democratizar? socialismo. Democratizar a propriedade. O que é isso? Por ser um bem tão grande, ser tão bom ser proprietário, vamos ensejar a que todos sejam proprietários. Todos quantos? 140 milhões? Senhor, por que não num país desse tamanho? Mas proprietários de terras. Sim, senhor. Sim. Uma terra para morar, uma terra para trabalhar, para viver e produzir. Por que não? Você não acha que um filho de um agricultor, aquele casal de velhos que tem lá 8, 10 filhos com as mãos que é uma pedra de trabalhar na enxada, no arado ou num trator, as mãos calejadas que nós falamos, você não acha que eles têm direito a ter uma colônia, a ter uma granja? Quando gente aqui na cidade, através de golpes de esperteza, aí nos cartórios do governo, de jogo de influência, lá nos meandros do governo federal, toma para si milhões de hectares que nem conhece grupos industriais aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, a comprar por preço vil, expulsando de lá, inclusive, milhares de famílias. O senhor não acha que Como é que se um faria casal, Como é que se faria um isso? casal que se constitui, casa, o senhor não acha que tem o direito de ter um apartamento? Governador Brizola. Governador Brizola, eu acho que a questão da educação realmente é fundamental e todas essas questões dos CIEPs, SIACs, merecem minha simpatia. Não obstante, eu tenho ouvido a seguinte crítica que eu gostaria de ouvir sua resposta, de que o custo dessas escolas de educação integral é muito elevado, de 1 a 2 milhões de dólares. Essa invocação de que são obras caras sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não têm dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Mas, no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. O capitalismo, sim, é intrinsecamente autoritário. E quanto mais atrasado, quanto mais de natureza colonial é o capitalismo, mais ditatorial e mais atrasado. Não sonhemos que vamos sair da pobreza, do subdesenvolvimento, sem atacarmos. E nem tenhamos ideia que vai diminuir a violência e a criminalidade. Não vai.
País verde, admirável, rico, favorável à vida humana sobre todos os aspectos. Como é que pode estar assim? Brizola foi criado e alfabetizado pela mãe, viúva, com parcos recursos, em tempo de escaramuzas entre caudilhos que assolavam o Rio Grande do Sul e só param quando Getúlio Vargas sobe ao poder com a Revolução de 30. O menino esperto vivia descalço e solto pela cidade. Tive lá uma oportunidade que me apareceram dois viajantes, dois vendedores, né, mascates, judeus, muito otimistas, contando história, contando casos e tal. E eles nos deram a ideia de entrar para um curso do Estado, que é iniciativa dos republicanos, né? Esses republicanos que criaram escolas públicas surgiram quando Júlio de Castilhos, positivista, criou o imposto fundiário que transferiu o poder dos velhos caudilhos com suas tropas de peões para o Estado. A legalidade inspirou uma nova linhagem: Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes, João Goulart e Brizola. E a minha mãe impressionava. Minha mãe, ela vivia repetindo: esse filho, quero que estude, quero que estude. Então, quando eles foram embora, ela disse: meu filho, que sabe nós escrever uma carta para essa tal de escola de engenharia? Não era nada de escola de engenharia, era um curso técnico profissional, entendeu? A partir dali, então eu fui. Quando saí, naquela viagem, devia ter uns 13 anos, fui para Porto Alegre, 700 quilômetros dali. Lá deu tudo errado, não pude entrar, tive que começar a trabalhar, porque eu achei que não devia voltar. Digo, eu vou voltar desmoralizado. Saí de lá para um colégio, agora volto sem nada. Fiquei. Ele chegou a Porto Alegre sem registro, sem documentos e sem sapatos. Boy e maleteiro num hotel, o pequeno Itagiba, para poder estudar, se registrou e nasceu Leonel de Moura Brizola. Fui indo, fui avançando. Uma hora eu cheguei à conclusão que a única maneira para estudar é você, padre ou pastor. Sonhava ser piloto de avião. Tirou o brevet. Mas foi através do curso de engenharia que viveu o seu verdadeiro sonho. Entrou para o mundo dos debates do centro acadêmico que o levou ao PTB. Do movimento da redemocratização em 45, formávamos um grupinho de estudantes que trabalhavam duramente. Era um cabo, era um sargento, era um mecânico da Varig, era, enfim, um carpinteiro. Nessa época, a universidade estava dividida em dois grandes contingentes. O Partido Comunista. Mas a gente não podia falar com o pessoal do Partido Comunista, que ocupava metade da universidade. Sabe por quê? Eles sabiam tudo e nós não sabíamos nada. Então o nosso diálogo era muito difícil com eles. Do outro lado, era a juventude universitária conservadora, sob a liderança do estudante de direito Paulo Brossard. Essa é. Então não tínhamos nada com ele, porque eles eram uma gente fina, punhos de renda. Um dia nós vimos uma massa de trabalhadores, de gente com cartões de construção escritos ali, né? Com consignas e advertências, né? Clamando contra umas ameaças que recaíam sobre a legislação do trabalho e se alinhavam, né? Então, do Getúlio, que havia caído.
Bom, nós nos sentimos atraídos por aquele movimento. Entramos ali. Aquilo acabou na fundação do partido. Brizola aproximou-se de Jango e, portanto, de sua irmã Neuza. Amor de novela, o menino pobre e a moça rica. O cupido foi Getúlio Vargas, que apadrinhou o casal. Brizola e Jango agora eram cunhados. Em agosto de 54, a morte de Getúlio mobilizou o país e imobilizou os golpistas. A tragédia marcou o fundo Brizola. Por conta de seu temperamento, chegou a criticar o suicídio, acreditando que Vargas deveria ter resistido. Em outros momentos, deu razão a Vargas. Foi seu modelo e mentor. Brizola jamais perdoou seus algozes. Getúlio, entregando sua carta-testamento a Jango, fez dele seu herdeiro político e o elegeu, em 1955, para vice-presidente de Juscelino Kubitschek. A direita golpista foi derrotada, mais uma vez. Leonel Brizola é o menino que calça os sapatos da utopia e vai defender os direitos dos mais pobres. A ascensão política foi rápida. Em 47, deputado estadual, reeleito em 50. Secretário estadual de Obras Públicas, realiza importantes intervenções de infraestrutura, saneamento básico, rodovias. Perdeu em 52 a eleição para prefeito. Em 54, foi eleito deputado federal com recorde de votos, 103.003. Em 56, foi eleito prefeito de Porto Alegre com o slogan "Nenhuma criança sem escola". Eu aprendi a ler e escrever nesse ambiente, porque antes, mesmo eu tinha que andar 8 quilômetros, né, para ir na escola. Então as famílias tinham dificuldade, às vezes muitas crianças iam a cavalo. E com isso, com o programa das brizoletas, as escolas foram instaladas em todos os povoados rurais. Então as pessoas ficaram, as crianças, né, conseguiam ir sozinhas, caminhando, mesmo que fosse dia de chuva. No Rio Grande o inverno é muito rigoroso, né? As crianças agora tinham escola perto de casa e receberam uniformes e sapatos. E eu, às vezes, tomo um avião desse aí, encontro um executivo assim de malinha, aí está vendendo sapato, vendendo peça por aí pelo mundo, e às vezes vem um e me diz: olha, se não fosse aquela escolinha lá, eu estava lá, analfabeto, né? Em 1958, foi eleito governador do Rio Grande do Sul. Brizola, quando governador, lá no Rio Grande, ele foi um grande incentivador do MASTER, Movimento dos Agricultores Sem Terra, que era, digamos, a frente de massas do PTB, dirigido pelo Brizola. E depois criou a primeira lei de reforma agrária estadual, quando ainda não havia o Estatuto da Terra, não havia o INCRA, né? E criou o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, o IGRA. Ele fez um governo espetacular. Um governo totalmente identificado com o trabalho e não com o capital. Nós defendemos o direito de propriedade. Achamos que um país como o nosso concebe a ocupação da terra através da propriedade, porque nós achamos que é uma coisa tão boa que queremos para todos. Levem para lá quantas famílias de sem terra puderem, levem algumas coisas para comer, organizem uma cozinha, um fogão, né, um bom chimarrão, vocês gostam de tomar mate, e aí comuniquem ao governo, mostrem a miséria de vocês. Eu vou levar os jornalistas lá, para que
divulguem, para que mostrem isto que ninguém vê, que é a população sobrante do campo, que está se aglomerando nas cidades, formando favelas, construindo barracos porque não tem para onde ir. Tinha algumas glebas imensas que estavam praticamente subaproveitadas e nos surgiu a ideia de fazer um acampamento. Para dizer bem a verdade, nasceu aqui a ideia do acampamento. A Constituição tinha um dispositivo que garantia o direito a todas as pessoas de se reunirem num logradouro público, até sem licença nenhuma, apenas comunicando às autoridades. Levantaram logo uma cruz lá e puseram acampamento João 23, somos cristãos, queremos terra. E eu fui lá, levei comigo, com meu convidado, até o comandante do Terceiro Exército. E levei o presidente do tribunal, levei o bispo. E lá num palanque, eu comecei a perguntar a eles quantos filhos tinham. Tinha alguns agricultores com 12 filhos, outros com 15. Enquanto o governador olhava para o povo, o presidente Juscelino Kubitschek era o desenvolvimentista antagonista e concentrava o investimento via BNDE em Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Fez a Sudene para o Nordeste, Brasília e a rodovia Belém-Brasília para o Centro-Oeste. No Sul, nada. Brizola, então, criou o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, que serviu ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E não parou por aí. Idealizou a Caixa Econômica Estadual com unidades em 16 municípios, bancos regionais para financiar investimentos em cada rincão. Para fazer girar a roda do desenvolvimento gaúcho, Brizola iniciou uma árdua batalha contra o descaso dos monopólios estrangeiros sobre a energia elétrica no campo e a telefonia no Rio Grande do Sul. E não quer dizer que eu tivesse promovido essa desapropriação só porque era americano, porque era por desapropriar. Não, eu até não tinha essa consciência quando tomei aquela iniciativa. Eu queria resolver o interesse público, aquela gente não tinha maneira de se entender. E aplicando a lei rigorosamente, nós devíamos pagar um cruzeiro por tudo aquilo. Depositamos em juízo, o juiz deu, reconheceu nossas razões e nós ocupamos a empresa. O Rio Grande do Sul seria um São Paulo, um outro São Paulo, talvez não com a grandeza que tem a São Paulo, mas seria um outro São Paulo. Se tivesse energia, não tinha energia. E havia uma espécie de um conluio, compreendeu? De interesses internacionais para que não existisse energia no Rio Grande do Sul. Chegamos à conclusão que o Rio Grande do Sul precisava 1 milhão de quilowatts. A Ititi também. Aquele telefone precário, compreendeu? Não funcionava o sistema. O telefone da Sibéria era mais evoluído do que o do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul era de manivela, era extremamente arcaico. Chegamos a realizar bons entendimentos. Passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4 e nada. Bem, então agora só através do procurador judicial. Não queremos mais entendimento. E tratei de pôr em execução um processo de expropriação de acordo com a lei. Lote, exemplo de brasileiro. Jango, Jango, trabalhista pioneiro. De Porto Alegre a Manaus, só uma voz subirá. Nas eleições de 1960, as chapas eram 2. Pelo PTB, Marechal Lott e Jango como vice. Pela UDN, Jânio Quadros e Milton Campos. E correndo por fora, Adhemar de Barros pelo PSP.
com o seu "dessa vez vamos", mas nunca indo. Brizola, que sempre gostou de campanha eleitoral, apoiou o Marechal Lott. No Nordeste, participou de passeatas promovidas por Francisco Julião, líder das ligas camponesas. As associações de trabalhadores rurais lutavam pela reforma agrária e pela melhoria das condições de vida no campo. As passeatas eram muito raras, foi o papai que começou, que inventou essa história de passeata ali, sobretudo de camponeses. Num carrinho pequeno, Brizola em cima fazendo campanha fazendo campanha para Marechal Teixeira Lott, campanha presidencial. E eu ia ali muito perto do carro, pequeno, eu devia ter 10 anos, 9 anos, sei lá, na época. E, de repente, deram a ele uma espada e uma enxada. A enxada é o símbolo das ligas. E uma espada de verdade, uma espada de aço. E ele batia na enxada com a espada e saiu faísca, entende? Essa foi a visão de Brizola que eu guardei de infância. Eu apoiei o Lott. E o Jânio Quadros suiu como um furacão, né? Naquela época, as eleições eram solteiras, o voto era separado para presidente e vice. E Jânio, para se desvencilhar da UDN, apoiou a candidatura de Jango para vice por baixo dos panos. A chapa Janjan foi eleita com recorde de mais de 5 milhões de votos. Jânio Quadros assumiu a presidência em janeiro de 1961. Embora adversário dele, passamos a ter excelentes relações. Embora eu notasse algumas coisas estranhas no governo dele. Na ocasião, ele foi a Uruguaiana. Ele disse: "Não, governador, vamos juntos. Temos muito o que conversar." Perfeito. Avião pequeno, um Douglas DC-3. E ele ia falar. Ele foi falando de tal forma, com tal entusiasmo, e chegando em cima de mim, assim. E eu ficava meio de lado. E foi chorando, corria as lágrimas, e dizia: governador, este país parece que só tem seu mesmo, só o que lhe pertence é a sua bandeira, nada mais." E corria as lágrimas, e vinha em cima de mim, eu fiquei... Depois se recuperou, tudo bem. Ele me tinha preço, mas eu achei estranho aquele treinamento de emoção, achei que era demais. No dia 1º de janeiro, Cuba havia anunciado o caráter socialista de sua revolução. Os americanos se assustaram com a presença de um governo comunista no seu quintal. Jânio, que já havia visitado a ilha antes da posse, deu uma guinada na política externa brasileira. Votou na OEA contra a expulsão de Cuba. Recebeu o presidente Sukarno da Indonésia, líder do Terceiro Mundo. Condecorou o revolucionário Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, maior homenagem brasileira destinada à personalidade estrangeira. Estávamos no dia 25 de agosto, dia do soldado. Solenidade lá em Porto Alegre, no Parque Farroupilha. O general Muricy era chefe do Estado-Maior. Chegou nos ouvidos do general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército. Disse qualquer coisa, depois se dirigiu a mim. Disse: "Governador, está chovendo muito. Nós vamos suspender a solenidade." Quando ali pelas 11h30, mais ou menos, telefonou meu chefe de serviço de imprensa: "Governador, está chegando a notícia que renunciou o Sr. Jânio Quadros." É o episódio mais obscuro da história contemporânea brasileira. Há muitas versões, nenhuma plausível. Jânio tentando um golpe de Estado? Decisão tomada numa noite de porre? Tudo é possível. O fato é que o Congresso acatou imediatamente. Não houve qualquer reação nas ruas, na imprensa ou nos tribunais. Partiu de Brasília para a base aérea de Cumbica, saiu a bordo de um Fusca
na dúvida, levando a faixa presidencial. Então, começou o verdadeiro golpe. Surgiu um manifesto dos 3 ministros militares dizendo que não aceitava a posse do vice-presidente. No cumprimento de seu dever constitucional de responsáveis pela manutenção da ordem, da lei e das próprias instituições democráticas, as Forças Armadas do Brasil, através da palavra autorizada dos seus ministros, manifestam a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, como já foi amplamente divulgado, a absoluta inconveniência na atual situação do regresso ao país do vice-presidente, Sr. João Goulart. Aos meus camaradas das Forças Armadas e ao povo brasileiro. Embora afastado de minhas atividades militares, mantenho compromissos de honra com a minha pátria. E por isso, sinto-me no indeclinável dever de manifestar meu repúdio à solução anormal e arbitrária que se pretende impor à nação. Conclamo todas as forças vivas do país, as forças da produção e do pensamento, os estudantes e os intelectuais, os operários e o povo em geral, para tomar posição decisiva e enérgica no respeito à Constituição. A declaração do Marechal Lott custou sua prisão, mas, por outro lado, atraiu para o campo democrático milhares de militares que sempre o admiraram por sua postura como ministro da guerra. Estávamos lá no 3º dia, mais ou menos, daquelas tensões, quando um radioamador me telefonou lá para o Palácio, dizendo que tinha ouvido um diálogo pelo rádio, onde havia uma ordem para o Exército usar a força que quisesse no sentido de destituir o governo. Em desespero, a aeronáutica ordenou bombardear o Palácio Piratini. Sargentos da base de Canoas impediram a tentativa esvaziando os pneus dos aviões. Peço a todos que permaneçam atentos, porque possivelmente ainda hoje tenhamos as mais importantes e decisivas informações a prestar ao povo gaúcho e ao povo brasileiro sobre a crise político-militar. O Exército mandou seus oficiais fecharem as emissoras que repercutiam a fala de Brizola. Ele levou o transmissor da Rádio Guaíba para o Palácio. A essa altura, a sede do governo já tinha sido transformada num bunker pela Brigada Militar. A defesa da legalidade ecoa por todo o país na voz de Brizola. Em 54, o Brizola tinha 30 anos. O Getúlio foi acuado daquela maneira e acabou se matando. Um ano depois, aquelas mesmas forças que levaram Getúlio à morte se uniram para impedir a posse do Juscelino. Foram neutralizados pelo contragolpe do Marechal Henrique Dufs Teixeira Lott. Em 61, 6 anos depois, as mesmas forças tentando impedir a posse do Jango, depois da renúncia do Jânio. Dessa vez aparece o jovem, de 37 anos, governador do Rio Grande do Sul, criando a rede da legalidade, num rasgo assim, de coragem cívica, uma coisa impressionante, não é? Ele estava resistindo às forças golpistas que envolviam o exército de um modo geral. Rádios por todo o Brasil repetiam a mensagem que defendia a posse de Jango. Estava formada a Rede da Legalidade. Empolgou a população e dividiu as Forças Armadas. Nesse momento, o general Machado Lopes foi ao palácio e passou a apoiar o movimento. Encomendaram um hino. Eu estava lá e chamei um grupo, eu não sabia escrever música, e aí eu inventei uma música, Lara Lemos, que estava lá com a poetisa,
nossa amiga, ela fez os versos e eu peguei uma música assim que estava na minha cabeça, tal. Eu sou um pouco musical. De repente eu fiquei conhecido como o cara que compôs o hino da legalidade. Sou compositor de uma música só. Avante, brasileiros, de pé, unidos pela liberdade. Marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade, não é a legalidade. Depois, quando fomos gravar o hino, tinha que trocar a palavra legalidade por lealdade, porque já tinham feito uma tramóia no Congresso para tornar ilegal a posse de Jango Goulart. Criou-se uma simpatia no povo brasileiro muito grande. O golpismo, no meio das Forças Armadas, começou a se isolar. Porque os integrantes das instituições, todas, assumiam posições legalistas. Cumprimos com o nosso dever. Não fizemos uma revolução. Apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. Os ministros militares baixaram o tom, mas ainda pressionavam. E a direita estrilava. Inventaram a saída do parlamentarismo. Brizola queria marchar até Brasília, fechar o Congresso e assegurar a posse com plenos poderes de João Goulart. Jango, mais conciliador, aceitou o regime parlamentarista. O Congresso, numa madrugada, violou todas as suas regras, seu regimento e a própria Constituição e votou uma emenda instituindo o parlamentarismo para tirar os poderes do João Goulart, a fim de que ele assumisse sem os poderes de um presidente presidencialista. Ele, ao chegar em Porto Alegre, de certa forma, já tinha aceito feito uma composição com o Congresso. Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. Foi a primeira divergência entre Brizola e seu cunhado. Outras viriam. Jânio renunciou 25 de agosto, dia do soldado. Jango tomou posse em 7 de setembro, dia da independência. Depois houve uma campanha, um ano depois, para que se realizasse um plebiscito para dizer se o povo queria aquele regime ou não queria. E houve esse plebiscito. De cada 10 pessoas, 9 votaram pela derrubada do parlamentarismo. E o presidente João Goulart recuperou seus poderes. Meu povo, está na hora de acabar a confusão. Toda a nação vai responder que não. O tradicional tá indo mal. Todo meu povo com razão vai responder que não. Essa experiência vivemos lá. E eu acho que foi muito rica. Lamentavelmente ficaram sequelas. Eu fiquei muito marcado. Naturalmente que a parte derrotada nunca se conformou. Me tomou como inimigo. Nos Estados Unidos, os Yankees receberam Jango com desfile de carro aberto de dia e conspiravam contra ele à noite. Quando terminei o meu mandato de governador, concorri pelo estado da Guanabara, que era o Rio de Janeiro, à Câmara Federal. Isso foi em 62. Então eu tive ensejo de desempenhar durante um ano o mandato de deputado federal. Fui crítico do Congresso. Brizola pisava no acelerador, denunciando os trusts, as multinacionais de hoje, tubarões da Rua Acre que controlavam preços de alimentos. Jango era moderado e conciliador, com um projeto reformista. Seu governo foi revolucionário. Defendeu a reforma agrária, avançou na reforma urbana, estimulou o sindicalismo rural e o voto de quem não sabia ler. Um país novo emergia.
cabra marcado para morrer. MCP e CPC vão filmar a vida de camponês assassinado. Agricultores nas ligas camponesas, militares subalternos em associações, estudantes mobilizados. O vulcão Darcy Ribeiro foi uma presença fundamental. Educador e antropólogo, foi ministro da Educação e depois chefe da Casa Civil. A pedido de Jango, redigiu a mensagem das reformas endereçada ao Legislativo. Articulou apoios para viabilizar politicamente as mudanças que o governo pretendia implementar. Foi fiel a Jango até o fim. Jango reunia o que havia de melhor em políticas públicas voltadas para o povo e não para as elites. A terceira Conferência Nacional de Saúde esboçou o que viria a ser o SUS, sob o comando do ministro Wilson Fadul. A campanha nacional de alfabetização, presidida pelo educador Paulo Freire, mudou a vida de milhares de brasileiros com a pedagogia do oprimido. Na recém-inaugurada UNB de Darcy e Anísio, criador da Escola Parque, a inovação era a palavra-chave em todas as áreas da educação. Unia o mais moderno em tecnologia com uma produção acadêmica capaz de melhorar a realidade brasileira. Um outro futuro se anunciava. Por todas aquelas chamas que em um piscar explodem, pelos caldeirões sobre fogueiras que contêm a revolução, por tudo aquilo que um dia foi plantado por alguém que lá atrás acreditou, por todos aqueles que lutam com o coração. O Jardim da Cultura floresceu em solo brasileiro. O país vivendo uma das melhores fases naquele momento. Arte panfletária, sacudindo o país em consciência, beleza e intelectualidade. Brasil profundo, mostrado na profundidade. Palma de ouro em Cannes e show no Carnegie Hall. Explosão de um Brasil criativo e alegre, na força e imponência de um caldeirão cultural e social. Enquanto isso, na Praia Vermelha, na Escola Superior de Guerra, organizava-se o golpe. Castelo Branco, Costa e Silva, Amaury Cruel, Antônio Carlos Muricy, Colberido Couto e Silva, de terno escuro. Fora de lá, a UDN, os jornais, latifundiários, Igreja Católica, empresários nacionais e multinacionais com apoio e dinheiro americano também. Os inimigos do povo, IPEs, IBAD, a CIA, Padre Peito, as senhoras católicas de preto, governadores, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Ademar de Barros, Ney Braga e Udo Meneghetti. O maior crime do regime militar foi destruir o sonho de uma nação. Em 13 de março aconteceu o comício da Central do Brasil, sob ameaças de atentado à vida de Jango. Ele decidiu ir mesmo assim. Vou cumprir o meu dever, mesmo que seja o último. Naquele comício, o Jango, que ainda acreditava numa possibilidade de algum entendimento com o Congresso para aprovar reformas e tal, ele, a partir dali,
ele rompeu com essa ideia. O Brasil se radicalizou. Os marinheiros lotaram o Sindicato dos Metalúrgicos, o que foi considerado motim pela Marinha. No dia 28 de março, Jango discursou para sargentos e suboficiais. A oficialidade não admitia a participação deles e dos praças na política. Quebra de hierarquia. Foi a gota d'água. Veio o golpe na madrugada de 1º de abril, que os militares em vergonha chamam de 31 de março. As tropas de Minas desceram para o Rio de Janeiro. Em Recife, Gregório Bezerra foi arrastado pelas ruas. Miguel Arraes foi preso no Palácio das Princesas. Massacre de camponeses, assassinatos na porta do Clube Militar, incêndio da Uni, invasão do Caco. Ivan Cavalcante Proença salvou os estudantes. No Congresso, Auro de Moura Andrade inventou que Jango havia fugido do Brasil e declarou vaga a presidência. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Jango não estava seguro no Rio. Voou primeiro para Brasília e depois para o Rio Grande do Sul, onde encontrou Brizola. O exército estava partido. O bloco mais forte, o Terceiro Exército, apoiava Jango, mas os Estados Unidos mandaram uma frota para dar força ao golpe, a Operação Brother Sun. Havia o risco de dividir o país e de uma guerra civil. Mas a melhor arma dos norte-americanos foi a corrupção, nossa velha conhecida. Governadores de oposição despacharam diretamente em Washington com o presidente Kennedy. Brizola disse: "Me perguntaram se os americanos eram amigos ou irmãos. Amigos a gente escolhe." Na casa do comandante do Terceiro Exército, general Ladário, o novo embate. Brizola pretendia resistir, Ladário também, mas Jango não queria derramamento de sangue. Provocado por José Wilson da Silva, conhecido como Wilson Tenente Vermelho, declarou: "Brizola é revolucionário, eu não sou. Fala com ele." Pegou o avião do comandante Guerra e foi para São Borja. Guerra se colocou à disposição para levá-lo ao Uruguai, mas ele dispensou. Disse que ia esperar em solo brasileiro até que um presidente fosse empossado para configurar um golpe de Estado. E aí, então, sairia do país por seus próprios meios. Mais tarde, também cheguei à conclusão de que a causa estava perdida. Que nós podíamos resistir, mas íamos resistir para perder, sacrificando muita gente. Aí, clandestinidade, eu passei a observar os acontecimentos da clandestinidade. Me encontro no interior do país. Percorri milhares de quilômetros, centenas e centenas de casas e ranchos. Onde chego, sou recebido como filho. Todos sabem que o governo mudou e que agora são os generais, grandes fazendeiros, comerciantes e os velhos políticos que estão mandando. Todos sabem que a vida para o operário, o agricultor e o camponês vai ser dura e pretenderão resolver a crise nas suas costas. Nada melhor que um dia após o outro. Sabem que eu não sou comunista e não acredito nessa história de comunismo. Quanto a mim, depois de tudo que fizeram à minha família, invadiram e depredaram a minha casa, o que me resta, senão o exílio e a luta clandestina?
A violência não partiu de nós. Estes dias têm sido muito importantes para mim e para o povo brasileiro, principalmente. Eu, ao contrário do que eles pensavam, eu me encontrava dentro da área de segurança deles. Até via da janela os movimentos deles. Preparamos várias saídas. E eu havia combinado com um companheiro, tal hora, num determinado lugar. Saímos dali e realmente, né, uniformizado na Brigada Militar. No resgate do Brizola foi o comandante Manuel Soares Leles, o Maneco, que era o piloto do pai. O Maneco decolou de madrugada rumo ao Oceano Atlântico a 300 pés de altura, ou seja, 100 metros de altura, para não ser capturado pelos radares, e saiu na praia de Quintal. Aí ele baixou os flaps do avião, baixou o trem e viu o Brizola sair correndo atrás da montanha, já sem capacete, vestido de brigadiano. O avião faz 2 rasantes, aí ele percebe que é o avião dele, ele sai, acena e ele posa na praia e decola imediatamente, diretamente para o Uruguai e salva-se Brizola. Brizola não fez por menos. Criou o movimento revolucionário nacionalista, Morena, para levantar o Rio Grande do Sul. Um sargento, Manuel Raimundo Soares, seu aliado, foi preso, torturado e assassinado. O corpo foi encontrado no Rio Jacuí, o caso das mãos amarradas. Brizola articulou a resistência possível junto a outros exilados, Coronel Dagoberto Rodrigues, o deputado Neiva Moreira, pessoas expulsas das Forças Armadas. Um grupo de suboficiais se instalou na Serra de Caparaó para a resistência armada. A região fica no coração político do Brasil, entre diversas capitais e cidades importantes. Teria sido uma boa escolha se o povo estivesse mobilizado e a correlação de forças permitisse. Caparaó tinha um território completamente diferente. Ele era isolado. A população que tinha lá não tinha muita participação, não tinha nenhum anseio, digamos assim, de participar e de desprender um foco de guerrilha. Com a prisão do grupo de guerrilheiros em Caparaó, que foi uma coisa que foi um desastre, e uma tristeza muito grande para os exilados, o Brizola, nesse momento, resolve se afastar. A tentativa de guerrilha foi rapidamente esmagada. Milton de Castro, o único civil, foi torturado e morto. A versão oficial foi de suicídio. Brizola, que pretendia levantar o povo gaúcho, percebeu que num país das dimensões do Brasil, a luta armada não era uma alternativa para enfrentar a violência da ditadura. Alguns companheiros achavam que deviam prosseguir. Eu digo, bem, vocês têm a minha solidariedade, eu vou me retirar, vou trabalhar, vou aplicar uma espécie de laboterapia. E fui para o campo. Digo, eu vou para o campo, quero isolamento. E praticamente eu fiquei vivendo no interior do Uruguai 10 anos. Eu me sentia profundamente injustiçado, humilhado, ofendido de ser excluído do meu país. Brizola, no seu exílio no Uruguai, foi o brasileiro mais vigiado, mais monitorado pelo aparelho repressivo brasileiro. Ele foi levado para Atlântida, a 30 e poucos quilômetros de Montevidéu. Esse ato de internar o Brizola era interessante porque ele tinha, assim, uma observação. Ele tinha que ficar a 300 quilômetros de distância da fronteira com o Brasil. Então, a Atlântida estava dentro desse limite. O Brizola era um tipo irônico, sabe? Tinha uma ironia fina. Quando ele foi comunicado que ele teria que escolher um lugar a 300 metros de distância, a 300 quilômetros de distância da fronteira com o Brasil, ele fez um documento perguntando: estes 300 quilômetros é em linha reta?
Os militares prometeram uma intervenção rápida para sanear o país e devolver o poder aos civis. Em 65, teríamos eleições para presidente. Queriam criar aparência de legitimidade. Era a ditadura envergonhada. Lançaram o ato institucional, que institui poderes excepcionais para prender e expurgar. 50 mil na cadeia logo de cara. Políticos caçados, lavradores e sindicalistas assassinados. A reação se restringiu à esquerda. Em 65, a oposição elegeu governadores. Veio o AI-2. Acabou a eleição direta para presidente. Caçou todos os partidos políticos, criou fantoches, Arena e MDB. Ficou claro que não iriam largar o osso. Conservadores que apoiaram o golpe começaram a romper com a ditadura. Prisões, censura, intimidações se multiplicaram. Em 1966, seguiram-se AI-3, AI-4, que continuaram o desmonte, eliminando qualquer brecha democrática, e convocaram a elaboração de uma nova Constituição. Nesse momento, a sociedade estava praticamente unânime na condenação aos abusos do regime. Brizola também não aderiu à frente ampla que reunia Juscelino, Jânio, Jango, Lacerda e dezenas de políticos para enfrentar a ditadura militar. Recusou-se a cumprimentar Lacerda. Eu, desde o começo, passei a desconfiar daquela iniciativa. Pelo seguinte, o Juscelino, caçado. O João Goulart, caçado. E o Lacerda, no uso dos seus direitos políticos. Eu digo, bem, só pode ser uma manobra. Na hora que eles firmaram aquele acordo, eu expedi uma nota, discordando da Frente Ampla. Artistas e intelectuais que revolucionaram a cultura nos anos JK e Jango enfrentavam politicamente a ditadura. Protestavam contra a violência do Estado e a falta de democracia. Na passeata dos 100 mil, uma geração formada no CPC da UNE e no MCP de Pernambuco. O governo respondeu com o AI-5. Fechou mais ainda. Não se cria nem se extingue a arte por decreto, e a resistência seguiu se rearticulando. A Frente Ampla foi proibida. Lacerda, um dos principais articuladores do golpe, que ainda tinha direitos políticos, foi cassado. JK foi preso. A ditadura envergonhada agora era sem vergonha. No mundo, reação à guerra do Vietnã. Movimento pelos direitos civis, jovens marchando na Europa. Na América do Sul, os golpes se sucediam. A direita fechou o cerco. Em 1976, tempos de Operação Condor. Uruguai sob uma ditadura. Jango morre sob suspeita de envenenamento. Antes de morrer, João Goulart, nós nos reconciliamos. Foi um momento, entendeu, assim, casual. Ele queria falar com a Neuza, minha mulher, e chovia muito. Eu até disse para ele, não, pede a ele que vem, eu até vou sair, tem uma volta que dá aí. Mas eu fui, ele se tardou, voltei, fui assistir na televisão até uma partida do Brasil com o Chile, que o Uruguai transmitia. Bom, que ele chegou, conversaram lá, chegou um grupo daqui do Rio Grande do Sul, e viram aquilo, eu assistindo televisão e ele lá na frente, conversando com a Neuza. Bom, criou-se uma situação emocional, e nós, que já havíamos esquecido nossas diferenças, nos reconciliamos. Ficamos durante 4 horas conversando. Foi a última conversa que eu tive com ele. Viajou para a Argentina e morreu. Juscelino morreu em acidente de automóvel também mal explicado. E Brizola foi expulso do Uruguai sumariamente.
uma expulsão prepotente, uma expulsão ao ponto de o manifesto do Ministério do Interior dizia que ele tinha 48 horas até o próximo dia hasta ponerse el sol, ou seja, tinha até o sol cair, ele tinha que sair do Uruguai. Refugiou-se na embaixada americana e seguiu para os Estados Unidos. Rumo surpreendente depois de 12 anos de espera. Pediu acolhida ao presidente Carter, que após a derrota no Sudeste Asiático na Guerra do Vietnã, decidiu implantar uma política de direitos humanos. A história, definitivamente, não é cara ou coroa. Esse assunto foi até o Carter mesmo, porque ninguém queria tomar a decisão. Foi até que o Carter decidiu. Sim, nós queremos mostrar que é de verdade. Não havia voo direto de Montevidéu para a Europa. Existia voo de Montevidéu com uma escala no Rio de Janeiro. Se o avião para no Rio de Janeiro, ele é preso. Havia um voo direto de Buenos Aires para Nova York. Mas o que havia na Argentina é uma ditadura terrorista. Se ele vai para Buenos Aires, ele era morto. O Brizola saiu de Montevidéu para Buenos Aires, e em Buenos Aires sabia-se que havia muitos agentes da Operação Condor, só que ele saiu com uma escolta da CIA. E lá ele dormiu uma noite em Buenos Aires e foi diretamente para Nova York. Nova York, 1º de outubro de 1977, João Vicente, Maria Tereza, Denise e Estela. Aqui estamos novamente que nem ciganos sem casa, longe da pátria e especialmente sofrendo a saudade dos netos, filhos e nora. Tem sido para mim bastante duro. Será difícil me refazer, mas que remédio. Felizmente, tivemos gestos tão grandes de solidariedade que muito nos confortaram, especialmente o que tu tiveste conosco, meu querido João Vicente. Isto ninguém arranca da gente, e as palavras são poucas para agradecer. Foste para mim, naquele momento difícil da minha vida, o que sempre foi o teu pai, o amigo, o companheiro sempre presente nas horas difíceis. Estamos provisoriamente no Hotel Roosevelt, mas pretendemos mudar para um local mais barato e mais adequado. Mandarei quando tiver a direção. Espero notícia de todos vocês, especialmente uma visita. Para vocês, um afetuoso abraço do Leonel e um beijo carinhoso da tia Neuza. O Brizola queria vir para o Brasil. E o Geisel e o ministro da Guerra, esse ministro do Exército, disse para o Geisel: olha, esse Brizola aí está querendo voltar para cá, o que eu faço? Aí o Geisel disse para o ministro dele assim: mate. Um documento secreto da Agência Central de Inteligência Norte-Americana, a CIA, revela que o ex-presidente do Brasil, Ernesto Geisel, autorizou o assassinato de opositores do regime militar. Geisel foi informado da execução sumária de cerca de 104 pessoas no Centro de Informações do Exército. Segundo o diretor da CIA, ficou acertado que quando fosse preso alguém classificado como subversivo perigoso, o general Figueiredo deveria ser consultado e daria a aprovação final. Um dia ele sentou comigo num Burger King e disse: está na hora de reorganizar o PTB. Aí resolveu convocar o Encontro de Lisboa. A Revolução dos Cravos atraiu para Portugal milhares de exilados brasileiros. Sob o comando de Mário Soares, o país virou a Meca da esquerda. Ele teve o suporte do Mário Soares, que deu a ele um passaporte português. Ele não tinha passaporte. O doutor Mário é que o introduziu na Internacional Socialista. Fizemos em fevereiro de 78 um giro pela Europa,
Fomos a vários países, né? Ele visitando os partidos socialistas, né? E o Brizola foi a Madrid e se reuniu com Felipe González e seduziu Felipe González de uma maneira irremediável. Eu me lembro que quando o Brizola era candidato ao governo do Rio, em 82, e sem que eu perguntasse nada, o Felipe González lançou uma frase fulminante: se eu fosse brasileiro, votaria em Leonel Brizola. O Brizola chega em Lisboa e nós nos aproximamos muito dele, e eu fui um dos que ajudei a organizar o encontro de Lisboa, junto com outros, o Clóvis Brigagão, né? Depois a gente contactou muito o Betinho, que estava no México, com o Julião, que também participaram. A gente começou a receber muitos brasileiros que a gente não conhecia, e quando viram que o Brizola estava organizando um partido que ia voltar, ele é uma referência, né, de dignidade, de resistência desses anos todos, então aquilo virou uma romaria. Em Lisboa, os caminhos de Brizola cruzaram com os de Miguel Arraes, Almino Afonso, Márcio Moreira Alves, Muniz Bandeira, Arthur Puerner, Flávio Tavares, Severo Gomes, entre outros, que tentavam articular a transição democrática e a reorganização partidária pós-ditadura. E tem o famoso congresso, né, que ele fez, né, do antigo PTB, né, que foram lá para Portugal membros do PTB que já funcionava aqui no Brasil e do MDB. O Darcy Ribeiro foi lá como MDB. O Darcy foi para lá, foi para Lisboa. O Brizola foi buscá-lo no aeroporto. Quem dirigia era o Sirquis. Mas, se eu não me engano, num fusquinha, num carro pequenininho, assim, aquele silêncio, né, meio constrangedor, né? E aí quem é que puxa, quem é que resolve quebrar o gelo? O Brizola. E o que o Brizola faz com o Darcy, né? Vai tocar ali na vaidade acadêmica do Darcy, né? Darcy, estive nos Estados Unidos, só falam no seu nome lá. Aí o Darcy respirou e tal, e aí falou: Brizola, Getúlio morreu, Jango morreu, você é agora a nossa grande liderança do trabalhismo, etc, etc. E aí se cumprimentaram e aí foram juntos até o final da vida. E a gente sempre cheio de ocupação, cheio de trabalho. Eu dizia, que ocupação, não havia coisa melhor que conviver mais com o Darcy. Morava uma quadra da casa do Darcy, eu passo por ali e fico pensando, por que eu não aproveitei mais a convivência com o Darcy? O Darcy era um sábio e, ao mesmo tempo, era um pândego, sabe? Do encontro de Lisboa, tirou-se a Carta de Lisboa, onde a questão indígena, a questão do negro, a questão das mulheres, a questão do meio ambiente surgiu naturalmente, coisa que não existia em nenhum outro partido. Tinha um capítulo sobre as mulheres que era sensacional, seria atualíssimo para hoje. Em 1979, a anistia negociada. Trancas das cadeias se abriram e trouxeram de volta os exilados políticos. Leonel Brizola desembarcou no Rio Grande do Sul. Em São Borja, visitou os túmulos de Getúlio e Jango. Existem dois Brizolas. O Brizola pré-64 era revolucionário e defendia as reformas sociais na lei ou na marra. O Brizola que voltou em 1979, em companhia do primeiro-ministro português Mário Soares, era um homem moderado que prometia respeitar as regras do jogo democrático, garantia ser anticomunista. Mas isso não impediu que Brizola, mais tarde, acolhesse o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, no PDT. PMDB e PT não tinham aceitado Prestes em seus quadros. Ele terminou como presidente de honra do partido. Essas contradições
fizeram de Brizola um dos mais enigmáticos e desafiadores políticos brasileiros. O Golbery declarou que o trabalhismo não podia ter uma só vertente no Brasil, tinha que ter mais de uma vertente. E teve, na verdade, 3 vertentes. O PT, o PTB da Ivete e o PDT. Foi o que o Golbery imaginou, sonhou e construiu. Golbery era o gênio do mal. Redator do Manifesto dos Coronéis, disparou a crise que levou Getúlio Vargas ao suicídio. Esteve em todas as conspirações contra a democracia. É quem vai organizar a redemocratização do país. E começou por dividir o trabalhismo. Brizola retornou à cena política disposto a compensar os 15 anos de silêncio impostos pela ditadura. Mas os militares não lhe deram descanso. Com uma rasteira, tomaram sua bandeira, o PTB, e a entregaram a Ivete Vargas. Ela não tinha o ímpeto ou a verve trabalhista de Brizola. O sobrenome foi usado para derrotar a história. Sentido, ele rasgou a sigla PTB e anunciou a renovação do trabalhismo, o PDT. Como nós estamos reunidos aqui, eu tenho a certeza que nós vamos ressurgir mais fortes ainda. Porque esse grupo, no fundo, está a serviço do governo. A serviço de um projeto que há 2 anos atrás já existe documentação mostrando que estava em elaboração. Isso é um projeto em execução. Então, este grupelho que nos recebeu a sigla de Mão Beijada, que nunca fez nada por esta sigla, nunca realizou uma reunião, uma assembleia, um seminário, um comício, nada. Eu diria o seguinte, o trabalhismo ressurge agora. Estas eleições, para nós, são o primeiro passo do nosso ressurgimento. Brizola. Este Brizola brasileiro, sempre eleito pelo povo, Brizola fez rápida carreira política. E é exatamente aqui, no Rio de Janeiro, onde fora interrompida, que Brizola recomeça a sua vida pública. Brizola é candidato a governador do estado do Rio pelo PDT, com o número 2. Não foram poucas as cascas de banana colocadas no caminho de Brizola. A mais grave, uma fraude eleitoral no processo de apuração, desviando os votos de Brizola, aparentemente para favorecer Miro Teixeira, mas, na verdade, eleger Moreira Franco, candidato dos militares. Quando começou a apuração, logo no primeiro dia, eu recebi a informação de que estava havendo roubo na apuração. O voto, na época, era voto em cédula, em papel. E me disseram que estavam tirando votos meus e do Brizola. E nesse momento chegou à minha casa um repórter chamado Barata, da TV Globo, para me cumprimentar e fazer uma matéria como um possível ganhador das eleições. Eu disse, ô Barata, quem ganhou essa eleição foi o Brizola, não foi eu não. Nós estamos diante de um caso de roubo. Este problema, como é do conhecimento da opinião pública, decorre da atuação da empresa, da atuação ineficiente e até suspeita da empresa que contratou os serviços com a Justiça Eleitoral. Se esta soma tivesse sido feita à mão, estava tudo pronto e acabado. Uma denúncia da Rádio JB dizendo que alguma coisa de anormal estaria acontecendo, que havia um diferencial delta aí no programa Fonte de Computador que estava tirando votos de um candidato, notadamente do Brizola, jogando para outros candidatos, enfim, fazendo uma manipulação criminosa. Aquilo tudo chegou, né, na grande mídia, e o presidente do Tribunal Eleitoral era o desembargador Marcelo Santiago Costa,
Ele ia muito fazer a oração ali na igreja, aquela igreja Cruz dos Militares, que fica ali próximo, ali do lado. Ele, com aquela aflição toda, vendo essas denúncias, sem saber o que fazer, essa questão de informática ainda era um pouco incipiente em 82. Aí eu falei para ele, desembargador, é tudo muito grave. E se o senhor me permite dizer, tá? Eu também sou um homem de fé, mas não é a oração que vai resolver isso não. Nós temos que tomar uma providência muito drástica. Eu no seu lugar, eu lhe acompanho, estou do seu lado, vamos lá para o programa Fonte de computador, vamos lacrar esse computador. Aquilo é o corpo de delito, aquilo é a prova que a gente pode ter para pesquisar a autoria e a materialidade dessa fraude, desse atentado contra a democracia eleitoral no Brasil. E eu também não tenho a menor dúvida que aquilo tudo foi urdido para que o Brizola não se elegesse governador. Mas Brizola, apesar de todas as chicanas, reagiu e ganhou o governo do Rio de Janeiro. Convocando os correspondentes estrangeiros e expondo a fraude, reverteu a tentativa de golpe. Percorrendo bairros populares numa velha caminhonete, tendo ao lado o cantor Aguinaldo Timóteo, conquistou os eleitores e virou o jogo. Brizola, de lanterninha, foi eleito, tendo como vice o professor Darcy Ribeiro e um programa de construção de escolas. Revolucionário no conteúdo, com um ensino integral de qualidade para todos e na forma. Convidou Oscar Niemeyer, reconhecido internacionalmente, para idealizar o CIEPS, o mesmo que projetou a capital do país e depois o Sambódromo. Nada de escolas acanhadas. Com Brizola, as crianças teriam acesso ao mais moderno e com dinheiro público, muito antes de filantropos e fundações fazerem da educação uma bandeira comercial. E que o CIEPS vai ser assim. De manhã cedinho, as crianças vêm para cá. O chefe da casa vai para o trabalho. E a chefa também. Pode ir para o trabalho, porque as crianças vão ficar o dia inteiro aqui, bem tratadas, estudando, brincando, comendo do melhor, tomando banho, entendeu? Tirando as lombrigas, entendeu? Tirando algum piolinho que todo mundo tem. Não eram prédios apenas, era uma política de educação integral. Fundou a Fábrica de Escolas, tecnologia inovadora de construção modular. Barateou o custo das unidades. Cerca de 500 foram entregues à população. Bota as duas mãos na borda da piscina. Não é somente esse. O objetivo é ensejar um ambiente, um estado de felicidade às crianças, para que elas possam se educar melhor. Eu não creio que isso se faça com as nossas elites tradicionais. Elas discriminam. Elas têm um conteúdo até inconsciente de perversidade. Querem esse povo atrasado para terem bastantes empregados vis. Como é que aquelas elites lá do Rio de Janeiro me odeiam? Me odeiam! Não toleram que os filhos da pobreza tenham escola a nível da classe média. Não toleram! É que Brizola se empenhou em gastar a maior parte do governo dele, em gastar com o Tesouro da Maré, o Tesouro do Brasil,
Aqui está o tesouro da Maré, o tesouro do Brasil, é isso. Eu era um menino que morava na Baixada Fluminense. Às vezes ficava na casa dos meus avós no Jacarezinho. Meu avô era vendedor de garapa de maracujá ali. Uma família de luta de sobrevivência. E eu lembro do meu padrasto contando moedas e o barulho das moedas na sala. E nunca tinha leite. E ali no governo Brizola chegou o ticket do leite. Era um ticketzinho que a gente recebia um por dia. No final do dia levava para casa. E esse ticketzinho, ele era assim, adesivado com um negócio do governo do estado, não lembro. E eu pude pegar leite B, né? É a primeira vez que a gente pôde trocar por leite B e tomar leite B. Então foi uma época que eu tomava, depois foram saquinhos pequenos. Nunca tomei tanto leite na vida, assim. Tinha dias que você via um moleque bebendo leite e tinha um português na padaria do bairro que ele destratava, assim, os moleques mais pobres, né? Se achava um pouco maior que todo mundo ali na época. Mesmo sendo só um dono de padaria do bairro, ele já metia uma distinção de classe ali. Eu brinco que foi a minha primeira mobilidade subjetiva da vida, assim. Meu primeiro enfrentamento de classe, poder chegar para o português da padaria e mostrar o ticket do leite B. Isso, assim, né, uma política inclusiva de cuidado com as crianças. Quando eu penso no Brizola, o Brizola botou a criança pobre dentro da agenda política. Nós nascemos com um computador aqui e a desnutrição, aí é que queima. Nós temos aqui dezenas de milhões de crianças famintas, se deteriorando biologicamente, se degradando. Não pode ter boa cabeça. A violência e a criminalidade vai crescer no Brasil. Vai se transformar num inferno nossa vida. A política de segurança de Brizola privilegiava a proteção de todo cidadão. Proibiu expressamente que a polícia subisse o morro atirando a esmo e metendo o pé nas portas. Foi demonizado por isso. O problema é que o barraco da favela nunca foi o asilo inviolável do indivíduo a que se refere a Constituição. E ele é cabal e definitivamente o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nele penetrará. Tudo aquilo, se não por ordem escrita de autoridade judiciária competente. Peraí, ele apenas estava sendo ali um cumpridor da Constituição e das leis. O Brizola foi o primeiro estadista brasileiro, dos poucos que nós tivemos, que compreendeu a natureza política das opressões penais. Chegar a esse pensamento na academia é fácil. Basta você estudar um pouco. Chegar a esse pensamento na prática política do Brasil, só gente genial como Brizola, que percebe isso através de uma prática. As elites pensam que vão conseguir a sua segurança com esses métodos, estão muito enganados. Quanto mais violência vão ter. Dizia o velho Getúlio, violência gera violência, só o amor constrói para a eternidade. Eu olho para o Rio de Janeiro hoje, penso no Rio de Janeiro de Brizola, eu vejo um Rio de Janeiro ocupado hoje, né? Enfim, vejo o Rio de Janeiro a cara da nossa derrota. No seu governo, fez o cacique Juruna deputado. Mulheres, indígenas e negros foram protagonistas na sua gestão. A determinação do governador era firme no tocante ao combate à criminalidade. Era firme também no tocante ao respeito aos direitos dessas populações marginalizadas. Era firme no tocante a não confundir o negro, o favelado, o pobre com o marginal, com o criminoso. Há muitos anos, há muitos decênios, a raça negra se organiza em movimentos bem estruturados a fim de reivindicar seus direitos, resgatar a sua cultura, a sua história, a sua identidade. E o primeiro político de expressão nacional que assumiu esta luta foi Leonel Brizola.
Cultura popular com o apoio do Estado. A força do samba. O carnaval carioca ganhou um palco à altura, sem tirar o encanto dos desfiles das ruas. O sambódromo barateou o custo do evento para o Estado, sem o monta-desmonta das arquibancadas. E os camarotes da Marquês de Sapucaí passaram a funcionar como escolas. Esse espaço realmente que eu chamo de espaço sagrado, porque realmente eu acho que dignificou realmente a nossa arte, a nossa cultura, e fantástico ainda, né? Quer dizer, depois dos 3 ou 4 dias de carnaval, é fantástico realmente, você encontra ali grandes escolas, um espaço fantástico onde as crianças vão para lá estudar, comer, discutir, aprender. Há alguém que venceu aqui. Essa criança que eu tenho nos meus braços. Ao participar do carnaval, nós estamos trabalhando por aquilo que há de mais urgente neste país a fazer, que é assistir e amparar as nossas crianças. Inaugurado o maior monumento público à alegria, marca da cultura popular, tão genial que seria replicado Brasil afora. Enquanto isso, todas as ruas do Brasil pela alegria de votar. A campanha das diretas já. A emenda Dante de Oliveira foi um rastilho que liberou o desejo longamente represado da cidadania. O povo como dono do seu destino. Vai influir incisivamente nos rumos da vida nacional. Não demoraria para o ímpeto democrático tomar conta do país. Chega a vez do cacique Mário Zuruna, deputado do PDT. Foi tão aplaudido que teve de pedir ao povo para fazer silêncio. Me dá licença, companheiro. Por favor, me dá licença. A primeira vez, a depois... Zuruna pediu terra para os índios do Xingu e eleição direta para presidente. O povo estava nas ruas e queria saber de si. Mas no Congresso estavam as elites. Essa foto é um retrato da nova república. Se as eleições fossem diretas, a maior chance era de Ulisses Guimarães, presidente da Câmara. Se indiretas, Tancredo Neves. Com mais 2 anos, Brizola seria candidato com grande potencial. Mesmo com eleições indiretas, os militares não tinham como ganhar. Então, articularam por Tancredo, político hábil, conciliador. Era a chance de manter um pé nas decisões. Para frente e para cima, mas dessa vez, para que o Brasil nunca mais caia na noite cheia da ditadura e da autoridade. Tancredo venceu, mas logo caiu mortalmente doente. Pela Constituição, sem a posse do presidente eleito, Ulisses deveria assumir e convocar novas eleições. Os militares não admitiram. O general Leônidas Pires Gonçalves interpretou a lei a seu jeito e forçou a posse de José Sarney. Se todos vocês tivessem os filhos degenerando, com os dentes podres, criando-se sem escolas, ignorantes, famintos, desnutridos, eu garanto que não haveria questão mais importante para nenhum de vocês. Governador, por favor, responda a pergunta do jornalista Clóvis Rocha. Governador Brizola. Governador, a defesa dorme ainda, por favor. Todos são Roberto Campos. Roberto Campos primeiro, segundo, terceiro, quarto, tudo é a mesma coisa. Não há intervenção nenhuma no sistema bancário quando o Banco Central está entregue aos bancos. Quando é que o Banco Central atuou em defesa do interesse público? O Banco Central não passa de uma sucursal dos bancos privados. Nós queremos é colocar os juros no banco dos réus, mostrar que isto é uma violência, que isto é uma agressão,
que isto é usura internacional, é uma mudança, é uma quebra das regras do jogo. O que eu quero é que o capital estrangeiro seja aqui regulamentado, que ele não controle a nossa economia, que não transforme a economia brasileira na casa... Evaldo, Oliveira, por favor, ali. Governador, por favor. Vocês, profissionais da imprensa, são muito responsáveis também por este momento que está vivendo a vida brasileira. Vocês são protagonistas disto que está acontecendo com o nosso país. Ao se jogar milhões de crianças na miséria, o nosso povo na miséria, e vocês estão dentro dos meios de comunicação. Governador, permanece com áreas doutorais, e você não se comove com tudo isso. Governador, eu não sei como é que vocês, governador, da imprensa, dormem ainda. A Veja me chamou, me convidou para trabalhar na revista Veja, né? Entre outras coisas, para cobrir o PDT, cobrir o Brizola, já de olho na campanha dele, que seria em 89. E me foi dito, assim, com essas palavras, é para descobrir podres do Brizola. E saí a campo e fui procurar as pessoas, telefonei para muita gente, conversei com muita gente, correligionários e opositores e críticos ao Brizola. E as pessoas contavam uma história ou outra, mas nada tinha muito fundamento. Eu comecei a questionar meu trabalho como jornalista e disse... Isso não está certo. E aí eu fui para frente do edifício onde ele morava, na Avenida Atlântica, em Copacabana, e fiquei esperando ele chegar. Cheguei, perguntei para o porteiro, ele não estava, e fiquei esperando. Esperei um bom tempo ali até que o Brizola chega. E eu falei, governador, eu preciso ter uma conversa com o senhor. Ele falou, pois não, e tal, não sei o quê. Eu disse, olha, governador, só sabe, eu estou trabalhando na revista Veja, eu recebi uma incumbência, assim, assado. Eu já conversei com muitas pessoas. E eu estou aqui para lhe contar isso porque eu não acho certo o que está acontecendo. Eu não acho que acho que não é esse o trabalho do jornalista. E eu estava me sentindo tão angustiada com aquilo que num dado momento eu comecei a chorar, inclusive. Eu acho que foi um alívio muito grande contar aquilo para ele. E eu acho que no alívio veio esse choro. E ele, muito calmamente, primeiro, claro, me acalmou, tentou me acalmar e ele disse que, não exatamente com essas palavras, mas o sentido do que ele falou foi esse, que ele sabia perfeitamente separar os jornalistas, os repórteres, das empresas em que eles trabalhavam. Em 1989, finalmente, as eleições diretas. Educação. Ler, escrever, ler, pra ficar bonitinho, porque ninguém tá lendo e ninguém tá escrevendo. Tá todo mundo na rua, as crianças, eu acho que o Brizola vai conseguir, pelo menos, colocar a criançada estudando. Como político, vim aqui como artista, como cantor, como poeta, dizer a vocês que eu vou votar em Leonel Brizola e dizer que você vai votar em Leonel Brizola junto comigo, porque esse país precisa ter um homem de coragem, um homem de verdade, um homem de força, um homem de abnegação e um homem de esperança, porque não vai ser fácil. A direita não tinha nenhum candidato competitivo. Brizola nadava de braçada e corria o país propondo plantar escolas. Era o nome a ser batido. Tentaram Mário Covas, a Globo chegou a lançar um editorial sobre ele, não decolou. Depois Guilherme Afife, os dois patinhos naufragaram na lagoa. Uma junta de notáveis procurava alguém que desse ibope. Escolheram Fernando Collor. Jovem, bonito, enérgico, caçador de marajás. Bem maquiado, surgiu o gato
que chegou atropelando. Será muito difícil que um homem como eu possa chegar na presidência da República. Eles vão fazer tudo que é tipo de manobra. Logo após a votação, eu me dirigi ao prédio onde morava o Brizola, ali na Avenida Atlântica. Nós, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, não tínhamos acesso ao apartamento. E então, em determinado momento, eu vejo o carro do Adolfo Bloch, que era meu patrão, dono da revista Manchete, e digo, vai perder esse furo, seu Adolfo? E ele olha para mim, me pega pelo braço e vai me levando como se fosse uma pessoa muito íntima dele. E eu tive acesso, então, ao apartamento. E ele estava no quarto, ouvindo o rádio, acompanhando a apuração. Em um determinado momento, ele sai do quarto, passa por mim com um semblante muito sério, visivelmente entristecido, mas não me olha diretamente. Ele passa por mim, eu estava próximo à janela, ele se põe ali observando aquela multidão, se apoia no parapeito e fica olhando aquela gente que lá embaixo gritava: Brizola, presidente do Brasil, Brizola, presidente do Brasil. Todos gritavam, empolgados, imaginando que ele tivesse passado para o segundo turno. E ele fica um tempo ali olhando aquelas pessoas e, de repente, se vira para mim e eu percebo que os seus olhos estavam todos avermelhados, com lágrimas, não escorrendo lágrimas pelo rosto, mas os olhos dele estavam visivelmente emocionados. E por 1% dos votos, Brizola perdeu a chance histórica que esperava desde 1964. Morreu o seu sonho da presidência. Nós descemos da casa do Brizola para ir para o Rio Centro, onde ia haver uma pagelança. Quando nós descemos, uma senhora virou-se para o Brizola e disse assim: como é Lula ou Collor? O Brizola disse: a senhora sabe de uma coisa? Na política, nós temos muitas vezes que engolir sapo. E eu vou engolir esse sapo. Aliás, um sapo barbudo. Foi doloroso para Brizola apoiar Lula, com quem ele tinha diferenças desde a redemocratização. O plano de Golbery de dividir o trabalhismo funcionou. Com grandeza, Brizola declarou seu apoio. Apesar do apoio de quase todas as forças democráticas, Lula não emplacou e acabou perdendo. Ainda não era seu momento político. Naquele período histórico, a correlação de forças internacionais já era do fim da União Soviética, do fim do socialismo, do fim da ideia de nação, e a hegemonia passou a ser do capital financeiro e do neoliberalismo. Né? Então, quem ganhasse em 89 ia fazer uma luta contra o mundo. Embora o mundo estivesse mudando, né, Muro de Berlim, todas aquelas mudanças, o ocidentalismo estava assumindo uma nova forma, digamos assim, ou pelo menos havia novas discussões e tal, o que tornava o trabalhismo do Brizola um pouco, digamos, mais criticável do que era e tal. Tudo isso é verdade. Mas, em termos eleitorais, se o Brizola tivesse tido os votos que ele esperava ter em São Paulo, ele iria para o segundo turno e ele ganharia a eleição. Eu sou contra os calotes, eu sou contra o beiço que o meu adversário quer dar na dívida externa, na dívida interna, aí incluída também a caderneta de poupança. Collor fez de cara o confisco da poupança em um governo errático que o levou ao desastre e à antipatia popular. A política não é uma ciência exata. Brizola era o político de maior prestígio naquele momento. Lula ainda era frágil. Fernando Henrique não havia sido inventado como presidente. Era uma questão de tempo. Ganharia fácil uma vaga no Senado e, de lá,
comandaria a oposição até as eleições de 1994. Convidamos o Darcy Ribeiro para vir para o Senado, embora antes ele vai ficar um tempo aqui conosco. Vai me ajudar a restaurar o sistema educacional, que esse governo Moreira quase acabou com ele, desmantelou. Veja aqui, isso é um cemitério. Aqui estão dezenas de CIEPs que podiam ter sido feitos. 100 mil crianças deixaram de ser educadas por esse abandono. Estamos entrando em Engenheiro Pedreira e encontramos aqui esse quadro triste, desolador, que é mais um CIEP abandonado. E assim ficou essa obra desde que deixamos o governo. Um amigo meu, Alexandre Damascena, que foi animador cultural, quando a linha vermelha foi inaugurada, a mãe dele pediu para o pai levar para ela dar um passeio na linha vermelha. E eu lembro dessa imagem, assim, do significado de andar numa coisa que não tivesse tanto sofrimento, né? Porque a Avenida Brasil para a gente era uma coisa de muito sofrimento cotidiano. E a linha vermelha significava ligação com a Baixada, e você podia passar vendo o aeroporto. Então isso também teve um efeito, lembro que foi muito debate, né, na cidade. O Brizola foi muito perseguido por todas as melhorias que ele fez para os pobres. Vai aproximar, vai trazer os pobres para cá, o 474 quando chega até Ipanema. Então o Brizola ele sabia dessa necessidade das pessoas andarem, circularem mais para gerar emprego, para poder ter experiência de cidade. Então a linha vermelha foi um acontecimento, uma coragem, né? E era vermelha a linha, né? Tinha uma ousadia também de ser linha vermelha. A primeira Conferência Internacional do Clima reuniu delegações de mais de 170 países. Príncipe Charles e Diana, Mitterrand, Nelson Mandela, que inaugurou um CIEP com seu nome, Fidel Castro. O evento repercutiu o mundo afora, exceto no chão dos nossos biomas. Eu convido a que todos nós ouçamos o pronunciamento do excelentíssimo senhor doutor Fidel Castro Ruz. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Le gostou aquela questão de ideologia e ecologia? Os rumores de que havia inimizade entre Fidel e Brizola se dissiparam nesse encontro. Brizola herdou um estado falido e queria deixar obras importantes. Como Mefisto vendeu sua alma ao diabo e se aproximou de Collor. Negociou com ele pela linha vermelha e a Rio 92. Essa aliança teve um alto custo político. Brizola perdeu apoio dentro da esquerda, viu sua popularidade despencar rapidamente. Não contava com a grande mídia com quem colecionou embates virulentos por décadas. Jamais seria uma opção para a direita. O que teria levado a esse erro de cálculo? Pressão da turma da maçaneta em busca de cargos? Ou uma dose alta de vaidade? O povo nas ruas pediu o impeachment do presidente. Brizola se opôs.
Vocês não insistam num negócio desse, de dizer, não, o Brizola está apoiando o Collor. Mas faz favor, olha aqui, eu faço um apelo à consciência de vocês. Eu não apoio, são os atropelos. Isto sim, não apoio os atropelos. Mas nós não temos aliança, nós não temos acordos, nós não ocupamos lugares no governo e dizemos mais, nunca, jamais vocês ouviram do Leonel Brizola que se amanhã surgirem comprovações de que haja responsabilidade do presidente, de que não haja um processo contra ele. Em frente ao prédio onde morava Brizola, a manifestação Fora Collor atravessou a rua e pediu a presença do governador. Sabe que em 64 eu ainda tenho sob meus olhos aquelas mulheres de rosário na mão, vestidas de preto, falando em liberdade, defesa da democracia, e estavam escondendo atrás daquelas manifestações o monstro da ditadura. Aquilo ali é uma manifestação fascistoide, compreendeu? Então. Radical, que passaram ali sem o mínimo respeito, compreendeu? Pelo governador, um homem de 70 anos, que tem serviços prestados. Governador. Como é que podia passar ali, compreendeu? E começar a dizer aquilo que disseram. Fascistóide. Ele avisou. Daqui a 20 ou 30 anos, esse precedente vai se virar contra os progressistas. Os argumentos jurídicos que levaram ao impeachment da Dilma, o caso do Collor também não era muito diferente, né? Você não impede um presidente eleito por uma elba. Só que eu estou olhando, lá na época eu era a favor do impeachment do Collor, né? Mas talvez o Brizola tenha tido ali já a leitura, ó, não é o caminho, vamos derrotar esse sujeito, mas vamos derrotar no processo eleitoral. Ao não embarcar na campanha do impeachment de Collor, de candidato imbatível em 94, amargou um quarto lugar, atrás do cardiologista Enéas. E veio o Carnaval. E o Brizola, numa entrevista, disse que achava absurdo que a Globo, que boicotou, que sabotou, que recusou-se a transmitir o Carnaval quando foi feita a construção da Passarela do Samba, pudesse ser detentora dos direitos exclusivos de transmissão do Carnaval. Aquilo deixou a Globo furiosa e eles responderam à declaração do Brizola com um editorial na primeira página do jornal e depois lido no Jornal Nacional, onde o Brizola era acusado de estar senil. E desce o sarrafo na gente, o governador, o nosso governo, né, de uma forma implacável. Resolveram apresentar um direito de resposta e vieram me pedir para escrever o texto. E aí levamos aquele texto para o doutor Siqueira Castro examinar. Ele cortou uma meia dúzia de palavras ali que a gente soltou no exagero, no calor da formulação, e entrou-se na Justiça. 1992, 1993, 1994, e um belo dia chega de repente a notícia de, olha, ganhamos o direito de resposta. Como assim? Que direito de resposta? Aquele de 2 anos atrás. Consultada a direção da TV Globo, a resposta foi simples. Ordem judicial se cumpre. Cid Moreira foi obrigado a ler a carta de Brizola contra a Rede Globo. Quando vi o negócio da morte do Roberto Marinho, eu liguei, cedinho. Olha, eu vou lá no mais velho, mas eu vou se você for comigo. Eu, tá bom. Quando chega o Brizola no velório, que foi na sala principal da casa, onde é a fundação hoje, tem os pais da fundação, a dona Lili veio, os 3 ou 4 filhos ficaram em frente, e ele ficou olhando. Aqueles minutos que parecem séculos, né? Um monte de artista famoso lá, ninguém ficou para sua família e o Brizola, tratando ele com muita cortesia, os filhos todos, ficou papapá, veio embora. Eu vim com ele no carro,
Olha, Lupe, foi bom ter vindo. Como eles trataram a gente com elegância. Que bom começo de dia. O nosso país perdeu uma das suas grandes expressões desses tempos. Um homem com o qual podíamos discordar, e muitas vezes o fizemos, mas que mereceu no curso da sua vida admiração. Brizola nunca perdoou Ivete por sua cumplicidade na perda da sigla PTB. Mas quando ela foi hospitalizada à beira da morte, foi visitá-la e levar sua solidariedade. Assim era Brizola. Sabia separar o adversário político da pessoa humana. O Brasil é Brizola, Brizola é Brasil. O Brasil é Brizola, Brizola é Brasil. Vamos esclarecer o nosso povo que um segundo turno coerente diante da história terá que ser entre este Fernando Henrique, representando o conservadorismo, os grupos econômicos daqui e de fora, os bancos, enfim, as forças que nos oprimem e nos exploram, e o Leonel Brizola, respaldado pelo nosso povo. A direita não era boa de voto. Perdeu 2 vezes com o brigadeiro Eduardo Gomes. Primeiro em 1945 para o Marechal Dutra, ministro de Vargas, e depois para o próprio Getúlio, em 1950. O austero general Juarez Távora tomou uma surra do sorridente JK em 1955. A direita apelou para Jânio, com quem fez uma aliança em 1960 e tomou uma rasteira. O medo do voto deixou o Brasil sem eleições presidenciais de 1960 até 1989. Um rodízio de milicos ocupou a presidência da República em nome de uma ditadura empresarial militar. Em 1989, as elites foram a Alagoas buscar o midiático Fernando Collor, bom de ibope, como queria Faria Lima, para derrotar Brizola. Collor, logo apelidado de Indiana Jones, deu vexame. Em 1994, a direita, cansada de perder eleições, compôs com Fernando Henrique Cardoso. Mas o que elegeu mesmo Fernando Henrique foi o Plano Real. O povo estava cansado da inflação e escolheu um intelectual vindo da esquerda que começou por avisar: esqueçam tudo que escrevi, e assumiu a presidência declarando superada a era Vargas. Fernando Henrique privatizou no primeiro mandato mais de 80 empresas, com a justificativa de abater a dívida pública. Setores estratégicos como telefonia, ferrovias e energia saíram do nosso controle e passaram para corporações estrangeiras. A Vale do Rio Doce foi vendida por um preço menor do que seu lucro anual. O sistema bancário foi concentrado nas mãos de poucos empresários. A dívida pública triplicou. Fernando Henrique ainda tentou vender a Petrobras. Dessa vez, a grita foi tão grande que teve que recuar. Eu entro na política por causa do Brizola. Me elejo vereador pelo PFL e quando eu chego na Câmara de Vereadores, né, naquele momento de privatizações do Fernando Henrique, a gente começa a se reunir, organizar e tal, e ele gostava da história de um cara do PFL, que era a base do Fernando Henrique, que está contra a privatização. Belo dia, resolve fazer um comício na Cinelândia contra a privatização da Vale. Aí monta aquele palanque, tá aquela Cinelândia lotada, me passa o microfone, o Brizola do meu lado, e aí quando me anunciam, vai falar agora o vereador Eduardo Paes do PFL. Quando falou PFL, tomei uma vaia daquela estrondosa. E aí eu fiz lá meu discurso, no final o Brizola falou assim: fala que tu és liberal, mas não é entreguista. E aí ele soprou isso, eu sou um liberal, mas não sou entreguista. No final estava a Cinelândia inteira me aplaudindo. O dia que nós pudermos, nós vamos revisar todas estas
chamadas privatizações. Achamos que isso é irregular. Achamos que essas privatizações estão dentro desse contexto de corrupção. Governador, Isto muita gente não vai concordar, mas nós afirmamos que se depender de nós, nós vamos rever e anular tudo isso. Em 98, para marcar posição, mesmo sem nenhuma chance eleitoral, Brizola, um homem de caráter, aceitou ser candidato a vice-presidente na chapa de Lula. A nossa união, evidentemente, não é uma união como se fôramos um rebanho de ovelhinhas todas iguais. Não! Nós somos partidos democráticos e populares. Nós estamos unidos no principal, mas no conjunto, a nossa união é a unidade na diversidade. Rapaz, o Brizola era um cavalo que sempre estava na cancha, disposto à luta. Era um manga larga, um cavalo que não se curva. Ele tinha ido para o Uruguai e ele já voltou enfraquecido. Ele teve uma gripe lá, achávamos que era só uma gripe. Eu fui esperar ele na porta do avião. Ele veio me apoiando, ele falava assim, eu apoiando ele, falando, olha, encosta em mim, mas eu vou me apoiar, mas não me deixe passar vergonha. Já sabendo que estava doente, com uma UTI em casa, Brizola ainda preparava uma campanha para prefeito no Rio de Janeiro. E eu falei assim, governador, vamos adiar. Não, meu, que adiar? Daqui a pouco temos eleição. Nem pensava, nem imaginava a hipótese de não ser o candidato. Aí na cama dele, ele mandou botar um travesseiro, ficar mais sentado, cobriu-se, com calça e tal, mas deitado, porque estava bem fragilizado. Aí botou a cadeira na frente. Moreira, Garotinho, Rosinha, de quem ele gostava, e Fernando Lopes. Chega uma hora, ele olha assim pro Moreira. Olha, Moreira, quanto tempo nós não vemos? Eu parei de fumar por tua causa. Tem essas 4 testemunhas. Qual por minha causa? Quando tu ganhou do Darcy, eu fiquei tão desgostoso, tão profundamente decepcionado, que eu cortei um cigarro para me penalizar. Para dizer para mim mesmo que isso não podia ter acontecido. Nunca mais toquei num cigarro. Então você é o responsável por ter parado de fumar. Aí todo mundo riu, então o Brizola já bem fragilizado. Era o que eu estou te falando aqui, em momentos mais assim, inesperados. O Brizola vinha com umas saídas, umas tiradas que só ele tinha. A impressão que eu tenho, né, é de que ele fazia campanha por exercício da política, né? Era isso, era um homem, era um animal político, né? Ele ia morrer fazendo aquilo efetivamente. E acho que uma coisa que ele jamais perdeu foi protagonismo com os homens públicos, né? Brizola era permanente procurado, né? Como conselheiro ou como um homem de visão, né? Que pudesse dizer para cá ou para lá, sabe? Um estrategista, né? Assim, é curioso, né? Porque quando você olha para a política fluminense, né, de certa forma, talvez tirando o Crivella, né, todos nós aqui que ocupamos a Prefeitura do Rio, né, nos últimos anos, temos ali como origem o Brizola. Né, o César, por óbvio, o Marcelo, por óbvio também, o Conde, ele era um neto velho do Brizola, o Conde era brizolista também, e depois eu, né, que apesar de não ter tido esse convívio, sou inspirado pelo Brizola e me aproximo do César Maia, que me introduz na política pela conexão dele com o Brizola, então eu diria que o Brizola vive na Prefeitura do Rio e na política fluminense. Dia 21 de junho de 2004. Brizola partiu, deixando as raízes fundas de sua fala, de seus atos, de sua coerência. O corpo de Brizola deixou o hospital ao som de seu hino favorito, no coro de seus camaradas. Em retribuição, o filho de Roberto Marinho foi ao velório de Brizola prestar sua homenagem. Mas a maior homenagem veio do povo, das pessoas comuns.
Aos 80 anos, o velho caudilho, depois de se transformar em um dos políticos mais importantes do Brasil, melhor, da América Latina, melhor ainda, do socialismo mundial, encontra o menino descalço que iniciou sua viagem. Ele o pegou carinhosamente no colo, como fazia com toda criança que via, e disse: "Valeu a pena a caminhada, camarada." E o menino respondeu: "Tchê, tu me botaste em cada roubada? Não sabes o quanto aprendi? Valeu muito a pena." E a história não tem ponto final. Quando este filme já estava quase pronto, a legenda do PTB em Mãos Erradas morreu de inanição e foi cassada pela Justiça Eleitoral. Vivaldo Barbosa, parceiro de Brizola desde sempre, retomou a sigla para voltar com o trabalhismo renovado. Esforço pela refundação do PTB, permanência do PDT, mostram a continuidade dos ideais de Brizola. Olha, uma gota de orvalho já nos alimenta. E se amanhã vier uma enchente, também não vão nos levar, porque nós temos raízes profundas. Vamos lá, vamos gravar agora para valer. Tá bem, fica na gravação, eu sei, tá bem, mas isso aí é um aquecimento e é um relato que eu fiz assim um pouco a voo de pássaro. Ah, Brizola, que falta você faz. Peço a todos que permaneçam atentos. Eu tenho a certeza que nós vamos ressurgir mais fortes ainda. Sempre vai ser assim. De manhã cedinho, as crianças vêm para cá. Não toleram que os filhos da pobreza tenham escola a nível da classe média. Não toleram. Será muito difícil que um homem como eu possa chegar na presidência da República. Eu me sentia profundamente injustiçado, humilhado, ofendido de ser excluído do meu país. Vocês, profissionais da imprensa, são muito responsáveis também por este momento que está vivendo a vida brasileira. Olha, uma gota de orvalho já nos alimenta. E se amanhã vier uma enchente, também não vão nos levar, porque nós temos raízes profundas.